Olá, bem-vindo a mais uma aula de Excel. Aqui quem fala é o Marcos Bruno, da Manysoft Tecnologia. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito de referência, como você fazer referências aqui dentro do Excel. Essas referências seria pegar um valor que está apresentado em uma parte, por exemplo, o preço aqui, e apresentar em outro lugar, tá bom? E vou pegar esse valor em outro lugar. As referências, elas são feitas através dessas orientações aqui, ó, de colunas e linhas, tá? No Excel aqui a gente tem colunas que são representadas por letras, cada coluna é uma letra aqui, ó. A, B, C, D, E e por aí vai. E as linhas são representadas por números, tá? Então, sempre que há um encontro entre uma coluna e uma linha, a gente tem uma célula, que é um retângulo desse aqui. Por exemplo, o preço do lápis aqui, ó, que é o 90 centavos, está apresentado na célula C3. Tá? Então, isso aqui é um valor que eu tenho aqui dentro, 0,9. Dá para você notar aqui em cima na barra de fórmula. Tá? Aqui ele só está formatado para preço, mas o valor real que tem aqui dentro é 0,9 e o valor, né, de referência, essa referência aqui está no C3. Então, se eu quiser pegar esse valor e usar em algum outro lugar, por exemplo, eu vou pegar esses 0,9 e jogar nessa célula aqui. Basta eu puxar essa referência. Tá? Sempre que eu for digitar algum valor apenas, é só inserir o valor na célula, só escrever, tá? Só escrever aqui, apertou Enter ou Tab, eu clico em outro lugar e esse valor apresenta. Mas se eu quiser executar alguma fórmula, né, uma equação, uma função, puxar uma referência, alguma coisa do tipo, aí eu preciso inserir o sinal de igual na frente. Tá? Então a gente sempre que for pedir para o Excel calcular alguma coisa, puxar algum valor, fazer alguma coisa que não seja apenas apresentar, que ele tenha que pensar, vamos dizer assim, eu tenho que colocar o igual na frente. E eu vou colocar aqui a referência, o igual, a referência C3. Botei aqui, escrever C3. Pronto, já ficou lá, ó, azulzinho, significa que ele fez a referência, ele já vinculou os valores. Quando eu apertar Enter, ele vai colocar lá, ó, 0,9, tá? Tá, e por que eu simplesmente não digitei o 0,9? Porque quando eu estou fazendo uma referência, é muito mais do que apenas eu ter o valor repetido ali, tá? Ele está vinculado. Se eu por um acaso mudar o preço do lápis aqui, ó, para 1, por exemplo, automaticamente ele vai mudar no outro, tá? Essa célula aqui, a D12, ela está sempre copiando, né? Ela está fazendo referência a C2, ou perdão, a C3. Então qualquer alteração que eu fizer em C3, automaticamente vai acontecer também na D12, tá bom? Então isso é uma referência. Tá? A referência ela é utilizada de várias outras formas. Tá? Aqui eu, no caso, fiz uma referência dentro dessa planilha, aqui, ó, planilha setembro, tá? No arquivo compras. Tá? Eu tenho um arquivo da Excel chamado compras, com duas planilhas. Uma é setembro e a outra planilha outubro. Tá? Então, dentro da setembro eu fiz essa referência. Tá? E se eu quisesse fazer uma referência para uma outra planilha? Né? Eu quero pegar o mesmo valor aqui de outubro, eu vou apagar aqui de setembro, perdão, vou apagar aqui ó, os valores que estão aqui em outubro. Apaguei. Não tem preço nenhum. Mas eu quero que sempre os preços sejam iguais. Tá? Digamos que os preços eu compro aqui para os vários meses na frente. Tá? Um exemplo, só para a gente executar. Claro que essa planilha aqui, ela, né, não seria um melhor jeito de se fazer. Mas digamos que eu quisesse repetir para o mês de outubro todos os preços que estão aqui no mês de setembro. Eu posso copiar esses valores, né, copiar e colar, mas eu posso criar um vínculo. Afinal de contas, se por um acaso eu depois quiser atualizar esses valores, eu não vou precisar ficar voltando na de outubro, na de novembro. Não, eu mudei uma, automaticamente vai mudar nas outras, porque vou criar um vínculo, vai ter uma referência. Tá?
Os dados principais vão estar aqui em setembro. Os meses de outubro e os seguintes apenas vão copiar esses valores, vão puxar esses valores daquela célula lá. Então, para fazer isso, o que eu vou precisar? Eu vou precisar, além de dizer qual é a célula, que é o que a gente fez ali, a gente ali disse simplesmente que o preço estava em C3, certo? A gente disse que estava em C3. Só que não está em C3 dessa planilha, está em C3 da planilha setembro. Então aqui em outubro, além de eu digitar C3, né? Vou botar aqui, ó, C3. Isso daqui ele estaria fazendo referência ao C3 daqui, que na verdade é a mesma célula. Só que não é o C3 daqui que eu quero. Eu quero o C3 da planilha setembro. Então aqui na frente do C3 eu vou digitar aqui setembro, ó. Setembro, exclamação C3, tá? Opa, faltou aqui o I aqui, setembro. Setembro, exclamação C3. Então isso significa que ele vai lá na planilha setembro e vai buscar o valor que tiver em C3. Tá? Então vou apertar Enter aqui, olha lá, buscou 0,9, né, que é o 90 centavos. Mas se eu clicar em cima, você vai ver que na verdade não está escrito 0,9. Está escrito lá, igual, né, setembro, exclamação C3. Significa que ele está fazendo referência a esse valor aqui, ó, a esse aqui. Tanto que se eu mudar aqui, ó, 1,2, quando eu for lá em outubro, mudou também, né, a planilha outubro também mudou, porque ele está fazendo referência, né, a essa planilha setembro aqui. Então, toda alteração que eu fizer em setembro vai fazer em outubro também. E mais do que isso, da mesma forma que eu poderia copiar e colar, eu também só preciso fazer uma vez essa referência. Depois eu venho aqui nessa alça aqui de preenchimento, que é esse quadradinho pretinho que tem aqui, ó, quando eu ponho o mouse em cima, vira um xzinho preto, eu posso clicar e arrastar para baixo. Com isso, ó, o Excel ele vai entender de que eu quero fazer uma cópia aqui, né, para os de baixo, mas já alterando as referências. Isso é interessante, porque o Excel ele sempre, né, quando eu usar essa alça de preenchimento, ele vai entender que se há alguma referência, eu quero que essa referência ela seja alterada de acordo com, com as casas, né? No caso, com as linhas aqui que andaram. Então, se nessa célula aqui eu tinha C3, quando eu puxar para baixo, o Excel ele vai preencher de baixo igualzinho, mas mudando a referência para C4, porque houve um incremento. Tá? Não tem nada a ver com a linha que ele está aqui, sim porque a de cima era 3, então se eu passei para a linha de baixo, agora é 4. E a próxima é 5, 6 e assim por diante. Tá? Então ele já vai entender que eu quero fazer esse incremento dentro daquela referência, para que os próximos valores, né, sigam a ordem, né, da planilha anterior. Tá? Então ficou igualzinho, só que agora não, os resultados eles estão vinculados. Qualquer resultado que eu altere em setembro, automaticamente vai alterar em outubro. Tá? Então isso aqui é uma referência entre planilhas. A gente tem como referenciar então diretamente, né, usando a referência aqui dentro da própria planilha, né, só digitando ali a célula, igual a célula. Posso fazer uma referência entre planilhas, digitando o nome da planilha, exclamação, e o nome, no caso, a referência da célula. Aliás, se uma observação aqui, o nome dessa célula, da planilha que eu puxei aqui é setembro, simples assim, né? Um nome inteiro. Ela tem que ser idêntico, tá? Tem que ser idêntica. Se foi setembro com S maiúsculo, na minha referência tem que ter S maiúsculo também, tá? Se for minúsculo, não vai funcionar, tá? É uma referência. Esse nome aqui, agora, não é simplesmente um texto. Ele é uma referência da planilha. Então, o nome setembro, aqui dentro, ele não está funcionando como um texto. Ele está funcionando como uma referência da planilha. E o C3, uma referência da célula, tá? Então, se eu tiver um nome um nome de planilha que seja composto, por exemplo, se fosse assim, se ao invés de setembro estivesse escrito mês de setembro, se tivesse escrito mês de setembro,
Aí aqui nesse nome composto, é um nome composto, ele tem espaços. Então isso aqui o Excel ele não vai entender. Ele não vai entender que é uma referência. Para ele entender que é uma referência, eu vou precisar colocar aspas simples, tá? Então aspas simples e dentro eu vou colocar mês de setembro. Por quê? Porque é um nome composto. O Excel ele não, se não tiver aspas simples, ele não vai entender que isso tudo aqui é a referência. Ele vai achar que teve um erro devido a esses espaços, porque dentro de uma equação, dentro de uma função, eu não posso ter espaços. Então aqui dentro eu vou colocar entre aspas simples para ele entender que esses espaços fazem parte da referência da planilha, tá? Que no nosso caso não se aplica. No nosso caso aqui é só setembro, tá? Então colocando aspas ou não faz diferença. Colocando aspas ou não faz diferença, porque é um nome simples. Se fosse um nome composto, né, com mais de uma palavra e separadas por espaço, aí eu sou obrigado a colocar aspas simples, tá? Para a gente terminar, ainda falta um tipo de referência, que é a referência entre arquivos diferentes. Digamos que esse arquivo compras aqui, eu esteja puxando esses preços, aqui eu digitei manualmente. Eu vou apagá-los. Aqui, se você reparar, ó, em outubro também já apagou tudo. E eu não vou digitar, eu vou pegar esses preços de uma outra planilha. De uma planilha que eu chamo de preços. Aqui, ó. É uma outra planilha essa, uma planilha chamada preços, onde eu tenho preços de produtos. Os preços que eu encontrei em setembro, os preços que eu encontrei em outubro. Tá? Então eu quero pegar esses preços da planilha, ó, na planilha, no documento preços, planilha produtos. E eu vou jogar lá na planilha compras, tá? No documento compras, na planilha setembro. Como é que eu faço essa referência? Como é que eu vou pegar em outro arquivo? Para eu pegar em outro arquivo, eu vou botar o igual, né? E vou digitar aqui, ó. Eu vou digitar aqui entre colchetes o nome, opa, deu um errinho aqui. O nome do outro documento. O outro documento se chama preços. Então vou digitar aqui, ó, preços. Digitei aqui preços. Então esse valor aqui entre colchetes, o Excel ele vai entender que eu quero buscar isso aqui em outro documento. Isso aqui é o nome de um documento, tá? Então ele vai entender que isso aqui está em outro documento. Então beleza, agora ele não está buscando em uma planilha preços, ele está buscando num documento preços, que é esse outro documento aqui, documento preços, preços.xlsx. Aliás, o preço aqui está até com P minúsculo, né? Muita atenção nisso, P minúsculo, tá? Então aqui eu tenho o documento preços e a planilha lá, a planilha dentro é planilha produtos, com P maiúsculo. Então eu vou lá, documento preços e a planilha produtos. Tá? Beleza. Então ele vai no documento preços, na planilha produtos e vai pegar o valor que está lá é esse valor aqui que eu quero. Opa, que eu cliquei ali. É o valor aqui, ó. Esse valor aqui que eu quero, ele está em B3, tá? Então eu vou no documento preços, planilha produtos, célula B3, tá? Então vou voltar lá, ele completou aqui. Documento preços, planilha produtos, célula, exclamação, B3. Apertei Enter e ele vai buscar o 90 centavos. Tá? Então ele já entende, ele já completa aqui ó, com XLSX. Se eu tivesse digitado, beleza, mas eu não digitei só para a gente agilizar aqui. Tá? Ele já completa porque é a extensão do arquivo. Tá? Então é a planilha preços entre colchetes, porque para ele entender que eu não quero ir numa outra planilha, eu quero ir num outro documento. Logo em seguida eu coloco a planilha, exclamação e a célula que eu quero buscar, que é a célula B3. A célula B3 é aonde que ele está. Tá bom? Então aqui nos próximos aqui, ó, é simples, é só eu vir aqui, preencher os demais e pronto, já está
já está ok aqui os preços preenchidos. Em outubro, ele copiou, porque ele está pegando de setembro. Mas eu vou fazer a alteração aqui, ó, que eu não quero pegar na planilha, eu não quero pegar aqui na planilha setembro, não. Eu quero pegar na planilha produtos lá do arquivo preços. Então, eu vou vir aqui em outubro, vou fazer a alteração aqui, ó, a planilha preços e a planilha produtos, tá? E não é em C3, ou melhor, perdão, é C3 mesmo, não é C3 mesmo. B3 era o mês de setembro, C3 é o mês de outubro aqui, 1,10. Ah lá, já buscou certinho, né? 1,10. Agora o que eu tenho que fazer é puxar para os demais. Os preços já alteraram, já não está mais pegando da planilha setembro, e sim lá da planilha produtos do documento preços. Então ele já está fazendo a referência. Tá ok? Então a gente aprendeu aqui os tipos de referências que a gente tem como fazer. Referência dentro da própria planilha, é só colocar igual, né, e a referência, tranquilo. Né? Quando eu quero fazer uma referência entre planilhas, aí eu já tenho que usar o igual, o nome da planilha, exclamação e o nome da célula que eu quero pegar. Vou ter aqui D. Esse aqui não tem nada. Bota D3 aqui. Ué, D3 não tem também não? Ah, é o C3. C3 que tem. Olha lá, 1,10. Então aqui eu peguei na outra planilha a célula C3. E se eu quiser pegar em outro documento, eu boto o nome do documento entre chaves e depois o nome da planilha, exclamação, o nome da célula. Aí ele vai buscar lá, tá bom? Então são esses meios que a gente tem como fazer. Essas referências são muito importantes. Boa parte das vezes que a gente for construir alguma função, alguma fórmula, a gente vai usar essas referências, porque assim a nossa tabela fica dinâmica. Quando a gente altera em um lugar, um preço já altera o resultado do total e tudo mais. Por exemplo, aqui dentro desse total aqui, ó, aqui em setembro, né, eu tenho uma lista de compras aqui, e aqui eu vou colocar o total. O total aqui é o preço vezes a quantidade, certo? Se eu comprei cada lápis por 90 centavos, 10 lápis vão custar R$ 9,00. Então, para fazer essa conta, eu só multipliquei o preço pela quantidade. Se eu multiplicar 0,9 por 10 aqui, vamos colocar aqui, ó, 0,9 vezes 10. Assim que a gente faz uma continha. Lembrando que tem que colocar o igual na frente, senão ele só escreve, né? Igual na frente, olha lá. R$ 9,00, beleza. Até aí, tudo certo. Só que se eu, por um acaso, atualizar esse preço para R$ 1,00, olha lá, ó, continua sendo R$ 9,00. Na verdade, agora que eu atualizei o preço, seria 10. E ele continua. Por quê? Porque a minha conta é sempre 0,9 vezes 10. Não tem nenhum vínculo com essas duas células. Então, para que essa conta aqui ela seja atualizada sempre que eu mudar ou a quantidade ou o preço do lápis, eu tenho que usar as referências. Eu vou botar aqui igual C3 vezes B3, ou B3 vezes C3, não importa a ordem, vai multiplicar um pelos outros, né? A ordem aí não vai alterar, tá bom? Resultado. Então aqui, ó, pronto. Agora sempre que eu fizer uma alteração, ó, comprei 12, eu mudei o preço, automaticamente mudo o total lá, tá bom? Então as referências elas são muito importantes dentro de uma planilha, porque ela faz com que eu não tenha que ficar atualizando, né, os resultados de uma equação. Basta eu colocar, mudar um valor e todo o resultado da equação vai mudar, que depender daquele valor, né, daquela célula, vai mudar automaticamente, tá bom? Então fica aí essa aula aí falando sobre referências e a importância delas. Tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre funções, né? Vamos já começar algumas funções aí. Então, um forte abraço e até a próxima.